Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no nono ano do ensino fundamental e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 2. Para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática a geometria. Os objetos de conhecimento são as relações métricas no triângulo retângulo. O conteúdo relacionado, triângulo retângulo e relações métricas, teorema de Pitágoras e também aplicações. Então vamos lá? Olha só, primeiro ponto importante que você tem que entender é o seguinte, que quando eu tenho um triângulo retângulo, quando eu tenho triângulos retângulos, os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais. Esses nomes são dados de acordo com a posição em relação ao ângulo reto. Então, vamos lá. Podem ser os catetos, não é isso? O que são catetos? São os dois lados que formam o ângulo reto. Então, eu tenho aqui cateto, catetos, esse lado aqui com esse, forma esse ângulo reto. Então, eles são catetos. Esses dois lados é que formam o ângulo reto. Então, eles que são os catetos. Perceba que nós temos um outro lado aqui, ó. Esse outro lado é chamado de hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Muito bem, tranquilo. Olha só, agora que nós já falamos sobre o triângulo retângulo, sobre A sendo a hipotenusa, não é isso? B e C sendo os catetos, e lembrando que a hipotenusa é o maior lado e B e C são os lados, nesse caso aqui, né? Que formam o ângulo reto, é importante também você entender o seguinte, que eu posso marcar essa distância aqui, ó. E essa distância marcada aqui é o que a gente chama de quê? De altura, ok? Essa é a altura do nosso triângulo. É a altura do triângulo em relação à hipotenusa. Então, em relação à hipotenusa, essa aqui é a nossa altura H. Outro ponto importante é essa distância aqui embaixo, ó. Essa distância aqui é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa, ok? Então, M é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa, que a hipotenusa, nesse caso, é A. E aqui também eu tenho outro ponto, ó. Eu posso traçar aqui um ponto N, ó. Quem é N? É a projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa, ok? Nós vamos precisar desses pontos aqui que nós acabamos de marcar, tá bom? Tanto a hipotenusa, que é o A, quanto B, que é o cateto, C, que é o cateto, H, que é a altura, N, que é a projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa, e também M, que é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa, ok? Então vamos lá, continua comigo aqui, ó. Olha só, primeira relação métrica que nós vamos falar. Nessa nossa primeira relação métrica, nós vamos ver que o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções de cada cateto. Então eu peguei o triângulo aqui como um todo e parti ele aqui, ó. Parti aqui, ó, tá bom? Nesse caso aqui agora, nós vamos fazer um leve giro aqui só para você poder entender uma coisinha importante aqui de mates. Então, vamos lá. Olha só. Ok. Então, nesse caso aqui, a partir desse giro, perceba que eu tenho ângulos de 90 graus, ok? Tenho esse lado aqui que está relativo ao ângulo de 90 graus, ó, que seria, no caso, maior lado. Aqui também, ó, no caso, maior lado aqui relativo ao ângulo de 90 graus. Perfeito. Então, eu posso fazer a seguinte relação, ó, onde H está para quem? Está para M, não é isso? H está para M, assim como esse N aqui, ó, está para H, ok? Então, vamos anotar isso aqui. Então, vamos anotar. H está para M, assim como N está para H. Vamos multiplicar cruzado? Multiplicando cruzado, teremos que H ao quadrado, não é isso? Porque H vezes H, H ao quadrado, é igual a M vezes N. Então, essa é a primeira relação que nós temos aqui, a primeira relação métrica, ó, em que o quadrado da altura
relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções de cada cateto. Muito bem. Ok. Essa é a primeira relação. Vamos então agora falar sobre a segunda relação métrica, onde o quadrado de cada cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção de seu cateto correspondente. Da mesma forma, nós vamos fazer o giro aqui para facilitar a nossa visualização, ok? E nesse caso aqui, perceba o seguinte, ó, que nós temos que B está para quem? M, não é isso? Então, B está para M, assim como quem? Assim como A está para quem? Está para B. A está para B. Multiplicando o cruzado, teremos que B ao quadrado é igual a M vezes A. Ok? B ao quadrado igual a M vezes A, que é o que fala na segunda relação métrica. Ó. O quadrado de cada cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto correspondente. Vamos lá para mais uma relação métrica, onde nós temos que o quadrado de cada cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto correspondente. Então, vamos fazer o giro aqui novamente, para que fique fácil. Conseguimos aí visualizar, ó, onde a gente percebe o que nesse caso? N está para C, assim como C está para A, ok? Então, N está para C, assim como C está para A. Multiplicando o cruzado, teremos que C ao quadrado igual a N vezes A, como falamos anteriormente, ó, na segunda relação, não é isso? Que também valia para o lado C, ó, para o cateto C. Então, C ao quadrado é igual a N vezes A. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima relação métrica também importante, onde nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui, vou fazer o giro para facilitar a visualização novamente, ó. E aí nós podemos fazer a seguinte relação entre os valores aqui, ó. Nós podemos, então, relacionar H com B, não é isso? E quem mais agora? Faltando relacionar C com A, ok? Então, nesse caso, temos que H está para B, assim como C está para A. Nesse caso, então, podemos escrever que, multiplicando cruzado, ó, H vezes A ou A vezes H é igual ao que mesmo? A B vezes C. E daí nós podemos escrever que o produto dos catetos, ok? Que seria B vezes C, é igual ao produto da hipotenusa H vezes a altura relativa a ela, A. Então, A vezes H. Ok, muito bem. Então, essa é mais uma relaçãozinha aí que nós temos. E a quinta relação métrica, também importantíssima a gente falar, tá bom? Já que nós já falamos de todas, é justamente do Teorema de Pitágoras, em que, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, a segunda relação que nós vimos. Lembra lá? Aliás, o cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. A terceira relação nós falamos que o cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. E nós vimos que a hipotenusa é a projeção de M vezes N, não é isso? M mais N, na verdade. Então, isso aqui tudo é M mais N. Ok. Se eu fizer a soma, então, ó, dessa segunda relação com essa terceira, vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a M vezes A mais N vezes A, não é isso? Então, essa é a relação aí da soma entre elas. E aí, nesse caso, olha só, fator comum entre eles aqui não é o próprio A? Então, eu posso colocar em evidência, ó. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A que multiplica M mais N. Quem é M mais N? M mais N é o próprio A. Então, vai ficar A vezes A, não é isso? Quem é A vezes A? A vezes A é A ao quadrado.
Então, nós temos também essa relação aqui, ó, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Muito bem. E aí, para encerrar, eu quero fazer uma questãozinha com você, para você, inclusive, entender, não é isso? Como é que a gente vai utilizar isso aí? Qual a aplicação no dia a dia que nós temos de trabalhar com essas relações métricas aí? Em um terreno plano e horizontal, um topógrafo marcou um ponto M a 9 metros do centro H da base de uma torre vertical. A seguir, marcou um ponto N na semirreta oposta, HNM, a 16 metros de H. Observando que os pontos MN e o pico da torre determinam um triângulo retângulo, aqui um triângulo retângulo, olha só. O que nós vamos calcular, professor? Nós vamos calcular a altura da torre. Calcular a altura da torre? Perceba que, se aqui é um triângulo retângulo, essa distância aqui representa o que para nós? É a hipotenusa, ok? É a hipotenusa. A primeira relação que nós vimos foi a seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao produto do que mesmo? Das projeções, ok? É o produto das projeções ortogonais, ou seja, 9 vezes 16. Então, nesse caso, h ao quadrado, que é a altura, é igual 9 vezes 16, 144. Isso significa que a altura é igual a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Então, olha só, podemos afirmar, então, que a altura da torre é de 12 metros, ok? A altura da torre igual a 12 metros. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Agradeço demais por você ter assistido até aqui, ok? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like, pois é muito importante para fortalecer aqui o nosso trabalho. Compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Abaixo aqui, ó, nos comentários, deixe o seu nome, deixe a cidade da onde você está estudando, tá? Onde você está me acompanhando aí, e eu vou mandar um salve para você nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, aguardo você numa próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!